Galera, se passaram já, o verbo está certo, passar? Se passaram 12 não, olha eu aqui, quanto tempo, mais ainda, 15 meses da nossa carteirinha. Eu acredito que é 15 meses. Estamos aí 1 ano e meio mais ou menos, trazendo aportes mensalmente no valor de R$100. E com isso, nesse vídeo, eu decidi olhar como que está a balança aí da nossa carteirinha, como estamos diversificados, se tem ativos que estão muito descolados, se tem ativos que estão muito baixo em comparação ao seu peso e também rebalancear novamente minha carteira pelo cenário que estamos vivendo. E falei aqui, vou trazer para os inscritos um novo rebalanceamento da minha carteira pro momento do cenário que estamos vivendo. Fala galera, Paulo Henrique no comando desse vídeo, trazendo conteúdo para o nosso canal, tudo bem com vocês? Mas agora nesse vídeo eu vou falar como que vai ficar o peso da nossa carteira, algumas coisas mudaram, porque o cenário é tanto positivo para renda fixa como positivo para renda variável. Como que vai ficar o nosso portfólio a partir dos nossos próximos aportes? Eu vou colocar 25% do nosso peso em ações, ou seja, 25% ficará distribuído em ações. Os outros 25% eu vou colocar em fundos imobiliários, então só aí a gente já está com 50% de capital alocado em renda variável. Vou colocar 30% em renda fixa, antes era 20%, aumentei 10% porque a renda fixa está favorável ao nosso favor, então decidi colocar aí mais 10% em renda fixa. E vou compor o restante, que é os 20%, em ETF, que são os ETFs que compõem nossa carteira. Com isso, nós fechamos o nosso patrimônio aí em 100%. Algumas pessoas me chamam de louco, algumas pessoas falam, nossa, Paulo, você está se expondo muito em renda variável. Porém, eu sei que renda variável, no longo prazo, é positivo e eu tenho uma gordurinha ali que me segura em cima da inflação. Então esse é o meu estilo de investir, esse é o meu tipo de investimento que eu estou trazendo aqui, ainda mais que é uma carteirinha voltada para os meus filhos, que eles vão utilizar no longuíssimo prazo, eles não vão utilizar no curto prazo, e eu sei que isso vai ser bem positivo. Só colocando um adendo aqui, quando a gente começou aí a fazer a carteirinha até agora, a gente vem de cenários negativos para renda variável. Então a nossa carteirinha está desvalorizando muito comparado a pessoas que investiram há 3 anos atrás. Como eu já fiz aí pro meu filho, ele já teve uma valorização muito grande comparado a alguns ativos, porém esse ativo era o Banco Inter, que investiu lá no passado no Banco Inter, sabe o quanto de dinheiro ganhou e agora tá perdendo. Porém o Banco Inter não saiu da nossa carteirinha, porque a gente acredita na empresa, mesmo ele mudando aí de Bolsa de Valores, ele está indo aí para a Bolsa de Valores dos Estados Unidos e saindo da nossa Bolsa de Valores do Brasil. Eu acho que não é um ponto positivo no momento, nesse cenário, porém ele está decidindo ir, mas ele ainda não perdeu seus fundamentos, eu acredito que ele não vai perder e eu ainda acredito nessa empresa. Então nós vamos continuar com ela, vamos acompanhar, a gente vai ter aí uma BDR pela forma que eles fizeram, a cada 6 preferenciais você teria uma BDR. A gente vai ver como que funciona também o mercado com BDR, que a gente não, eu nunca investi em BDR, se você já investiu, deixa aí no comentário como funciona, e aí a gente vê se tá legal, como que tá funcionando, a gente vai mudar aí para as BDRs e vamos colocar um pouquinho em Banco Inter. Agora eu vou mostrar para vocês como que fica o peso aí de cada ativo dentro da nossa carteira. Bom, vamos começar aí pelas ações, vamos falar como que cada ativo vai ficar na nossa carteira. Vou deixar aqui também na tela aí como que vai ficar uma ação por ação, mas praticamente que a Grendene, ela vai ter um peso aí de 3,72% dentro da nossa carteira. O Banco Inter vai ficar aí com 2,78% de peso dentro da nossa carteira por ter saído, mas a gente acredita aí também no banco. Então ele ficou com peso agora de 2,78%, comparado a como estava antes, tá bem mais diversificado, a gente não vai sofrer tanto com a queda se um ativo só cair e os outros subir, então tá bem diversificado aí a nossa carteira. A gente também tem a Semin, um novo ativo que entrou nessa carteira, então com isso a gente aumentou para uma ação, então começa a ficar um pouco mais diversificado e algumas empresas que tinham peso alto cai um pouco o seu peso para dar margem para essa empresa que entrou. Ela vai ficar aí com peso de 3,89%, quase 4% dentro da nossa carteira. Itaúsa e ENBR, ela vai ter um peso aí de 5,50%. Então, elas são as empresas que eu mais gosto e que eu acredito também. Todas as empresas eu acredito, mas são as empresas que eu mais gosto. Com isso, eu dou nota maior, eu dou um peso maior para ela. Por mais que algumas pessoas venham falando que Itaúsa já não é a mesma, Itaúsa de antes, mas eu acho que ela tá aumentando seu portfólio, tá colocando mais empresas dentro dela e com isso vai ser bom para a empresa. E por último, falando em ações, Lojas Renner ficou com um peso de 3,33%. Esse foi aí o portfólio das nossas ações. Agora eu vou falar como que fica o fundos imobiliários que a gente tem
3, e eu estou pensando em colocar mais um na nossa carteira, que eu tô achando ele bem legal e ele tá bem positivo nesse cenário. Falando dos nossos fundos imobiliários, o BCFF11 ficou com um peso na nossa carteira de 8,33%, também o RPRB11 ficou aí com peso de 7,14% de peso na nossa carteira, e o Max Renda Fixa, o queridinho, o maior de todos os fundos imobiliários, ficou com 9,52%. Você vê que ele fica com um pouquinho mais de composição quando a gente fala de 9, 7, porém, como a gente está diversificando naqueles 25% que a gente tem, e temos menos fundos imobiliários do que ações, aparenta ter mais, porém a gente está falando só dos fundos imobiliários. Quando a gente compõe com peso na carteira, praticamente ele segue a mesma classe de peso com os ativos de ações. Então, se a gente tem lá uma carteira juntando todo o composto de 5% em um ativo, esses fundos imobiliários também vão estar com um peso ali distribuído de 5%. Mas dentro dos 25% que a gente separou para fundo imobiliário, eles têm um peso um pouquinho maior. Já a nossa renda fixa, você sabe que a gente tem o IPCA 2035, que a gente utiliza para os nossos aportes, e ele vai ter aí o peso de 30%. A gente tem um pouquinho de dinheiro ali na Selic que a gente colocou, a gente vem mostrando alguns aportes, investe aí, traz vídeos de você pode investir com R$100, você pode aportar na Selic, mas ela tá ali um pouquinho separada, porém é um caixa se a gente quiser usar, ou a gente deixa aí também para o curto, médio prazo, a gente ainda não sabe o que vai fazer com aquele dinheiro, ele tá ali paradinho, rendendo o que ele precisa render. Então, no IPCA 2035, a gente tem um peso aí de 30%. E agora vem os nossos ETFs, de que quando a gente começou a nossa carteira, era o S&P 500, a gente tinha um peso aí de 20%, porém, quando entrou o Hash 11 para a gente se expor em criptomoedas, falando um pouco do índice de criptomoedas, se você não viu o vídeo, dá uma olhadinha no nosso canal que tem aí sobre o Hash 11, o nosso S&P 500 deu uma caída. Então, como que ficou aí a estrutura desses 20% restantes que a gente tem da estrutura aí dos nossos ETFs? 2,35% ficou para o Hash 11 e 17,65% ficou para o IVVB11. Por que que a gente fez isso? Criptomoedas é um mercado muito arriscado. Eu tinha até colocado um peso um pouquinho maior de 5%, mas decidi mudar durante esse período. Como criptomoedas é um mercado incerto, corrija aí, editor, incerto não, é um mercado muito volátil, eu não quero expor tanto nesse período. Como eu falei que essa movimentação de rebalanceamento de carteira é para esse período e está muito volátil, eu não quero expor. Porém, eu quero tá lá junto com a galera. Eu não vou expor muito, é 2% daqueles 20%, e quando eu levar isso para carteira, vai dar 1% ou vai dar até menos. Eu não vou estar expondo todo o meu patrimônio nos índices de criptomoedas, e assim outras ações ou a nossa renda fixa vai estar segurando se caso ele caia muito. Talvez ele não faça nem interferência na nossa carteirinha. Se você chegou até aqui, galera, eu mereço o seu like, que esse vídeo foi bom para você assistir. Eu mereço também a sua inscrição se você não é inscrito. Tô vendo que tem um monte de gente que não tá se inscrevendo no nosso canal, e eu peço a sua ajuda para poder compartilhar para que outras pessoas venham assistir o nosso canal. E você que não gostou, deixe o seu comentário, fale o que eu preciso fazer, fale o que eu preciso melhorar para que eu possa agradar a todos. Mais uma vez, muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.